Oi, bicho, tudo bem? Aqui é Fael Campos e hoje nós iremos falar sobre como colocar um pouco de world building associado um pouco com a história. Hoje nós iremos falar um pouquinho bem rápido sobre esse assunto, dar uma introdução para vocês, porque hoje eu vou trazer dois exemplos muito bons de cenário, obviamente o world building, associado à história, algo que no RPG podemos transportar um pouquinho mais sobre mecânica. Uma coisa que é bem interessante quando a gente fala sobre ambientação, RPG, dinâmica, mestragem, tudo isso depende muito sobre uma coisa que é bem importante, principalmente no mundo de RPG, que é a gamificação, o game design que está associado aos personagens, ao universo, ao entretenimento, à jogabilidade, todos esses elementos. Então, uma coisa que é interessante é que muitas vezes as pessoas me perguntam: ah, mas Rafa, o world building ele entra aonde? Ele entra, na verdade, em todo e qualquer elemento artístico que você gostaria de fazer. Se você quer fazer um quadro, world building. Se quer escrever uma história em quadrinho, world building. Se você escrever uma história, um livro, world building. Um conto, world building. Um desenho, world building. Um cenário de RPG, world building. Uma campanha, world building. Então, sempre que você for ambientar algo em algum lugar, você vai colocar um pouco de cenário. E o cenário, obviamente, nós estamos falando de world building, um canal aqui inteiro, 500 vídeos falando sobre isso. Uma coisa que é bem legal que eu gostaria de trazer um pouco para vocês nesse elemento é o seguinte: quando a gente fala de ambientação juntamente com dinâmica de RPG, ou no caso a história, você tem que imaginar o seguinte: toda história, toda plot, ela tem que estar ambientada em 3 pilares diferentes. O da plot, propriamente dito, que é o que vai ser contado. Os personagens, que vão aqueles que vão ou contar a história, ou vivenciar a história, depende qual que é o narrador que você vai utilizar, primeira, segunda, terceira pessoa. E obviamente o cenário, que é onde vai acontecer a história, meio que o ambiente que está envolto em cima disso. Então esse tripé é aquilo que nós chamamos de tripé da história, ou tripé da plot, que é o ponto inicial para você começar a escrever. E quando a gente fala sobre elementos que falam a relação de personagem com a plot, existem relações e técnicas diferenciadas, não apenas da construção de personagem, mas também a relação da plot com o personagem. Construir personagem você pode referenciar, você pode simplesmente usar arquétipos de Jung, arquétipos literários, arquétipos do herói. Tem aí bilhões de maneiras diferentes de você construir personagens, algo que futuramente irei fazer mais vídeos falando sobre isso. Obviamente, técnicas de escrita temos diversos, para construção de mice, para, no caso, 3 atos, pode ser a jornada do herói, pode ser a roteirização de 5 partes, existem N formas de se escrever uma história. Mas para você relacionar uma história com um personagem, você tem que imaginar como que esse personagem vai viver essa história. Como esse personagem vai empurrar essa história e como você pretende contar essa história. E com isso a gente entra no RPG. O RPG simplesmente nós temos os personagens contados pelos jogadores, que nós temos os players propriamente dito, e nós temos os NPCs, o não players characters, onde são os personagens do narrador, do mestre que vai contar essa história. Então é interessante que quando você for ambientar essa história que você gostaria de contar para os seus jogadores, você precisa criar uma história que alinhe com esses personagens. Se você se por acaso falou para os seus jogadores, vai ser um RPG fantástico medieval D&D. Beleza. Então, o ambiente que vai ser contado, o world building, ok, mas a história tem que ver com o background que ele pensou, colocar NPCs são importantes para o desenvolvimento do personagem, perguntar para os jogadores quais são as coisas que eles anseiam, o que eles buscam, e essa história vai ser contada em cima disso. Tanto que uma das formas de você conectar personagens com a plot, no caso de outros elementos que não sejam colaborativos como o RPG, é você literalmente perguntar para o personagem o que você quer passar.
Ou seja, você vai perguntar qual é a ambição dele, qual que é o objetivo dele, quais são as promessas que ele fez, quais são as moralidades que ele pretende correr, quais são as pessoas que ele pretende conhecer. E isso é uma conversa que você vai desfragmentar-se, você escritor, com você, criador de personagem, você vai desfragmentar e você vai ter esse papo com esse personagem. Futuramente vou fazer um vídeo falando sobre como pode ser feito esse papo, e com isso então já se inscreve no canal para quando chegar esse vídeo você estar preparado para ele. Então o que é legal é que quando você cria essa conexão, você vai fazendo essa ambientação, essa transcrição da sua história. Quando a gente fala de world building relacionando a plot, relacionando a personagem, nós temos diversos. Como eu falei para vocês, das funções do espaço na narrativa, onde tem a preparação para ação, tem a background do personagem, tem, no caso, a intensificação da descrição, com contraste ou com algo que vai colocando como uma forma de mais direto. Então existem diversas formas de você fazer essa conexão. E por que eu tô dando todo esse setup para vocês, sendo que vocês viram o comecinho do vídeo que tem a introduzinha aí do galera do Ex-Ignorante? É porque eles abriram um Catarse onde eles vão expandir o mundo fantástico deles, o mundo invisível. Eu já falei um pouco sobre Nihilo, tem vídeo aqui no canal. Tem um vídeo também conversando um pouquinho com a galera do Nihilo, falando sobre RPG de terror, como se narra, um pouco mais falando sobre narrativa e sobre o próprio projeto. E também falei um pouco sobre o cenário deles que eles explayaram, falando sobre o ângulo humano. E hoje eu vou trazer para vocês mais 2 cenários bem legais que eu acho que vale super a pena a gente ver como a gente conecta essa relação criação de personagem, criação de world building, juntamente com a mecânica de jogo e assim criando uma história única. Basicamente é o seguinte: dentro da expansão do universo do Kord, do Nihilo, nós temos o Diabolik. O Diabolik é uma proposta de RPG bem interessante, onde você basicamente transmite um Battle Royale. Sabe quando você tem aqueles seus jogadores que tem uma tensão na mesa e meio que eles querem brigar, mas não pode brigar por uma questão ética, moral? Aqui está algo perfeito para vocês, onde você vai fazer um puta PVPzão, jogador versus jogador, e eles vão se degladiando. Criem fichas extremamente combadas, obviamente dentro do cenário e dentro da proposta de Nihilo, mas você tem aí um PVPzão e a galera vai, e você como mestre vai atiçando, entrega pontos e coloca armadilhas. Você pode aproveitar, mestre, aquele momento que você tá meio que sacudo com os seus jogadores e começa uma matança e faz um TPK nervoso, mas fala, não, é que é um aplicativo, não sei o que. E pelo fato de ser algo meio que um aplicativo de Battle Royale streamável, isso na proposta do cenário, é algo também para vocês, caso vocês pensam, Rafa, como eu posso começar a streamar RPG na Twitch? Você pode começar com o Diabolik. Porque o legal do Diabolik é porque, da mesma forma que você vai meio que narrando a história para os seus jogadores, o próprio chat interage com isso. Existem mecânicas internas dentro do próprio algo proposto pela galera do Ex-Ignorante no livro base, que eles propõem, colocar tantos pontos para X acontecer, gastar tal coisa para X acontecer, talvez até a questão de dinheiro, caso seja interessante. Então eles propõem as próprias mecânicas dentro da Twitch, algo como as rolagens, como as donations, como a compra de elementos, e com isso vai gerando um dinamismo, como se os próprios players estivessem interagindo com o chat, e realmente estão. E você, chat, no caso você, a pessoa que está assistindo, tem a sensação de estar realmente presenciando o Diabolik, porque você está vendo a galera se degladiando com armadilhas e não sei o que lá, e você pode colocar uma armadilha, mandar um inimigo, jogar uma maldição, ajudar aquela sua pessoa. Sabe aquele sentimento que você queria, tipo, nossa, seria incrível se eu conseguisse meio que assistir uns Jogos Vorazes e pudesse mandar uma loot box? É isso. E o legal é que mesmo que você não esteja streamando, você pode fazer algumas narrativas, como por exemplo, você pega aqueles 2 jogadores que estão putaço e tá dando um rolo, para a sessão, faz um PVPzão com eles, entrega X pontos para os outros jogadores, e aqueles jogadores começam a cagar em cima dos caras. Então mesmo que você não estiver streamando, estiver fazendo isso no presencial, você pode usar que alguns jogadores sejam o chat, que ficam mandando coisas pro mestre, colocando, tirando, enquanto a galera se degladeia.
No final das contas, você tem um RPzão muito legal, com PVPzão. Caso você não queira fazer um PVP, fazer algo com jogos vorazes entre vocês e os jogadores, no caso, você mestre, isso cria uma sensação de urgência, uma sensação de periculosidade. Você mestre que às vezes pesa a mão, você pode pesar a mão porque não tem problema, é um aplicativo mortal, então não tem problema nenhum. Você assim, nossa, aquele seu jogador que tem aquela visceralidade, que ele precisa ver sangue, gore. É aquele momento que você vai falar assim, gente, sabe aqueles 5 minutos sem perder a amizade? Então, aqui, perfeito, Diabolik aqui pra vocês. É algo isso bem legal, acho que vale super a pena. Obviamente existe, depois vocês vão lá no Catarse, eu vou deixar aqui o link para vocês verem e o link na descrição do episódio para vocês irem lá ver, porque simplesmente com uma pequena donation rapidinho você já consegue já participar de diversos elementos. É algo bem mais de boa, é algo bem curtinho, eles querem pouco dinheiro para fazer algo que realmente aconteça, então você consegue ter diversos livros, diversas campanhas, diversos sistemas dentro dessas promoções. Então vale super a pena dar uma olhadinha lá, porque o Diabolik ele é um aplicativo infernal, onde você mestre pode pesar a mão, fazer PVPzão. Caso você queira streamar, eles já trazem todos os elementos para você já ir configurando um pouco a sua Twitch, já traz já algumas ideias de thumb, já traz ideias de donation, já traz ideias de diversas formas de interação, porque às vezes fica pensando, mas meio que o chat, interagir com a campanha pode ser um tanto complicado, que pode atrapalhar a sua programação, mas no caso aqui do Diabolik, isso que é o legal, a qualquer momento aparece no chat para você, tal pessoa mandou uma loot box para aquele jogador, beleza, o seu objetivo como mestre é gerar o caos, fazer com que a galera realmente se mate, se quebre, se arrebente, porque o objetivo aqui é aquele entretenimento mais gore. Caso você queira aumentar ou fazer algo um pouco mais suave, você pode equilibrar, porém, aquele momento que você pode extravasar em cima dos jogadores, ou deixar que os jogadores extravasem, ou até mesmo criar aquela competição, vamos dizer assim, 5 minutos sem perder a amizade, mas de uma forma bem mais gamificada, é que nós temos. Vamos agora falar um pouco da Sempiterno. Eles estão realmente expandindo o universo da mesma forma que nós temos o Diabolik, algo como o Infernal, nós temos agora a Sempiterno. O legal da Sempiterno é que é o seguinte, você pode imaginar, como que deve ser jogar dentro do mundo de Harry Potter. Você pode muito bem, se você conhece bastante, fazer algumas adaptações, pegar um D&D e fazer algumas coisas mais direcionadas, mas se você quer já um RPGzinho já preparado, nós temos a Sempiterno. Obviamente, a Sempiterno ela é uma escola fantástica para aqueles que são criaturas diferenciadas, anjos, demônios, construtos, seres extraplanares, que gostariam de viver no mundo humano, então precisam aprender alguma coisa um pouco mais profunda sobre a convivência, sobre as próprias magias e sobre esses elementos. Então, se você se sente na vontade de jogar um jogo numa pegada bem mais Harry Potter, nós temos aí a proposta da Sempiterno. O legal da Sempiterno é o seguinte, que eles mostram quais são as matérias que você pode abordar dentro do seu jogo, obviamente seguindo todo o material que eles têm no Cogito, no Hilo e algumas outras expansõezinhas que eles têm. Então você já consegue história da magia, relações humanas, tecnologias humanas. Você percebe que até que você pode ir meio que fazendo algumas conexões. E o interessante é que dentro essa gama de matérias, eles também ensinam como você pode criar as próprias. Então você pode fazer a sua aula de poções, você pode fazer a sua aula de transfiguração, você pode fazer a sua defesa contra a arte das trevas. Então você quer criar um Harry Potter, porém às vezes falta uma base, ou os RPGs que você acha por aí às vezes são meio que capengas, você pode utilizar dos próprios materiais que a galera do Ex-Ignorante já tem e cria a sua versão de Hogwarts. Às vezes você tem algum elemento que você não gosta tanto da JK, alguns elementos que você acha, nossa, eu mudaria aqui, eu colocaria um pouco mais na minha cara. O legal da Sempiterno é porque você pode transcrever esses seus sentimentos utilizando das mecânicas já propostas dentro do mundo invisível e criar as suas coisas. E o legal é que como é uma relação direta entre
criaturas de outras dimensões ou diversos planos interagindo, você pode ter a opção de criação de personagem livre. Isso que é o mais gostoso dentro do mundo invisível. É porque você pode criar uma criança lobisomem, você pode criar uma criança vampiro, você pode criar uma criança anjo, uma criança demônio, uma criança medusa. Então, se você gosta de Wandinha, por exemplo, e fala como que seria então viver nesse universo, aí está mais uma oportunidade para você viver esse universo de Wandinha com um ambiente mais escolar. E outra coisa interessante, às vezes você RPGista fica pensando como eu posso introduzir a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus sobrinhos a esse mundo de RPG sem ser algo assim tão cabuloso. Sempiterno, porque a forma de abstração desse jogo pode ser equivalente à quantidade de abstração dentro dos jogadores que vão estar jogando. Então, se você tem, por exemplo, suas filhas com 10 e 12 anos, elas sabem como é viver numa escola. E se fosse uma escola mágica, onde elas podem interagir como acontece mesmo em Wandinha, como acontece realmente em Harry Potter, eles irem para a sala, aprenderem coisas diferentes, ganhar bônus para isso, fazer mistérios à noite, andar pelas catacumbas da escola, fazer isso, aquilo, que outro. Então, além do mais, você pode ensinar para os seus filhos, para suas filhas, para os seus sobrinhos, para as crianças que estão em volta, até mesmo adolescentes, algumas habilidades escolares que talvez seja interessante. Até mesmo para você, professor, que quer colocar um RPG dentro da sua escola, nós temos aí a Sempiterno, porque você pode simplesmente colocar dentro da sua matéria esse ambiente mais gamificante no quesito de eu sou um professor de história que estou ensinando para um monte de criaturas extraplanares a história da humanidade que eles vão ter que vivenciar naquele ponto. Saber da atualidade do que está acontecendo, a geopolítica atual, da antiga, relações humanas. No caso, por exemplo, você, professor de matemática, pode criar um pouco mais relacionado a uma aritmancia, por exemplo, e fazer essa relação com a matemática, a vida e a magia. Você, professor de biologia, pode fazer criaturas fantásticas, uma botânica fantástica, ou até mesmo uma necromancia, caso você tenha um pouco mais do conhecimento arcano, alquímico e queira brincar um pouquinho com essa galera. A própria professora de letras, no caso línguas, português, literatura, inglês, onde você pode utilizar das técnicas das linguagens para a produção de feitiços, ou até mesmo a forma da literatura como uma forma diferente de magia. Isso é muito legal, onde o jogo também ambienta elementos fantásticos dentro dessa composição. E é legal porque, da mesma forma que você pode ser ultramente sanguinário dentro desse ambiente, mas a ideia é que o Sempiterno meio que brilhe um pouco mais a parte mais interessante e cotidianista, fazer algo mais tenso no Diabolik. Mas o interessante desses dois cenários é que você pode ser totalmente grotesco no Diabolik, algo mais bonitinho no Sempiterno, ou você pode ser bonitinho no Diabolik, como realmente ser um roubo, ou meio que um escape room. E no Sempiterno você pode fazer uma escola extremamente demoníaca, ou extremamente focada a um mais 18. O ambiente é isso. E é esse motivo que eu também quis fazer para vocês, não apenas uma divulgação do Ex-Ignorantia com esses dois cenários, mas ver e mostrar para vocês na prática como esses elementos podem transformar o seu mundo fantástico. Por quê? Lembra que eu falei para vocês lá no começo do episódio que quando nós falamos de uma história, nós temos um cenário, um personagem e uma história? Como aqui a gente traz na ideia do Diabolik? Nós temos o Diabolik como um cenário de Battle Royale, onde a história consiste em cima dessa preparação de PVP, e o cenário gira em torno de algo como os Jogos Vorazes da vida. Então você vê que a relação de criação de personagens, a história que você vai contar e o cenário que você vai ambientar está diretamente ligado em cima de qual proposta? Um Battle Royale demoníaco. Da mesma forma que na Sempiterno você tem um ambiente escolar com personagens que giram em torno de criaturas que
possuem essa relação de serem novos num ambiente humano, e a história que se conta é uma história em cima desse ambiente. Então, quando você for construir o seu world building, lembre-se que o seu world building ele precisa ambientar personagens e caracterizar histórias. Da mesma forma que as suas histórias precisam englobar personagens e colocar características nos seus cenários. E os seus personagens precisam contar uma história em algum lugar. E essa relação direta você consegue perceber muito bem nesses dois cenários, no Diabolik e na Sempiterno. Porque você percebe que esses dois cenários não apenas intensificam o mundo invisível que eles já propuseram, mostrando também o conhecimento muito profundo das leis de Sanderson no quesito sistema mágico. Obviamente essas leis do sistema mágico elas aplicam em outros elementos, como por exemplo este, onde eles não estão meio que criando coisas novas, apesar de estarem. Eles estão ressignificando, horizontalizando esses conhecimentos. Eles já tinham um mundo invisível, onde existe a forma verdadeira das criaturas, a forma humana. Aí eles pensaram, mas e se essas criaturas quisessem viver no mundo humano, meio que de uma outra perspectiva? Então criaram a Sempiterno. Da mesma forma que eles imaginaram que como que um ambiente extremamente caótico, meio que sanguinolento, pode evitar que seja uma sanguinolência meio que descontrolada. Uma Noite do Expurgo, por exemplo, Diabolik. Então é interessante que, a partir de uma pergunta, eles criaram toda uma história, um sistema, uma ambientação em cima daquilo. E quando você for criar o seu cenário, indiferentemente qual seja, se vai ser um cenário dentro de um mundo fantástico seu já criado, ou algo que você vai criar do zero, ou você vai orientalizar alguma outra coisa, o início, boas perguntas são interessantes. E isso você consegue perceber muito forte nesses dois elementos. Então, pessoal, essas aqui foram as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já vão lá no Catarse do Ex Ignorante, dê uma olhadinha. Com R$10 você já tem algo bem interessante. E com 15 ou mais você já vai ganhando. Então, olha que interessante. Até vou deixando aqui para vocês irem vendo a página do Catarse deles, onde vocês podem ver que tem de R$10 você já tem todo o pacote. Com R$15 já tem todo o material do Diabolik e da Sempiterno, que já pode meio que estudando, já jogando e já ambientando, como eu já falei para vocês. Com 65 você já tem, além disso, diversos outros PDFs que vão gerar suplemento para o Cogito, suplemento para o Nihilo, suplementos para o próprio cenário, artbooks, mini RPGs para você brincar, pacotes introdutórios. Com 90 você já tem o Cogito físico, caso você seja aquele RPGista mais de tato e queira ver aquele Cogito mais físico. Com 120 você já tem o livro físico do Nihilo com vários outros elementos abordando. Com 180 você já tem praticamente tudo. Então vai dar uma ajudinha. Uma coisa que é bem legal é que, por eles terem sido bem humildes nessa campanha, eles pediram apenas R$1.200, já tem 580 para você, que já vê que a galera já curte pra caramba, e algumas metas estendidas deles são metas bem interessantes, onde você pode ver que subindo e mais um pouco vai ter uma revista, onde você vai ter vários outros elementos. Com 1.800 você já tem um compêndio relacionado a plantas mágicas, você vê que existe esse carinho, e subindo a R$2.000 você já ainda ganha mais 2 aventuras prontas. Já tá com 1.500, né? Já temos 580, eles querem 1.200, então já tem certeza que vai bater isso. Agora o ponto é se você vai ser parte dessa nova conquista do Ex Ignorante, e vocês vão ver que vale super a pena. Vou trazer mais elementos de RPG e mais elementos de world building, porque eu tenho certeza que vale super a pena. Então, novamente, vai lá no Catarse, dá aquela força, segue a galera no Instagram, segue a galera na Twitch, vocês vão ver que vale super a pena. É bem legal as one-shots, dual-shots, tem vários estilos, várias campanhas, várias pessoas diferentes, vale super a pena. Você que quer começar no mundo de RPG, às vezes não sabe por onde, ou você já tá cansado de D&D e quer ver algo novo, Ex Ignorante, Mundo Invisível. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!